Boa tarde, Dalcira. Boa tarde aos ouvintes. Sim, o prefeito sensibilizado com essa situação. Na realidade, essa legislação do transporte escolar é uma legislação de 2010 que fixa ali um limite de 2 quilômetros para que o município faça essa questão do transporte, né? Só que nós temos algumas situações específicas em determinados locais que, em razão da dificuldade do perigo da via, da falta de acostamento e uma série de outros requisitos, o município não estava conseguindo atender algumas crianças, alguns alunos, em relação pela proibição da legislação que é de 2010, né? Mas o prefeito, sensibilizado com essa situação, nos solicitou uma adequação da lei, solicitou um estudo de impacto financeiro, né? Porque isso, querendo ou não, afeta um pouco a questão do impacto, e nos pediu que a gente tentasse flexibilizar essa lei, atualizasse ela, flexibilizasse, mas em situações excepcionais, né? Não existe hoje capacidade financeira para o município para ele liberar de forma absolutamente geral, assim. Então, fora dos 2 quilômetros, sim, a ideia do projeto é flexibilizar dentro de situações específicas em que o prefeito, em que os alunos estejam transcorrendo vias perigosas, que não tenham acostamento, que tenham um trânsito de veículos muito significativo, e que nessas situações, sim, havendo capacidade financeira, o município possa estender o transporte e atender esses alunos. Aproveitando, porque ainda tem 2 outros projetos também, inclusive o projeto de lei da Defesa Civil e também dos terrenos abandonados e baldios, mas já que eu citei a Ferreira, tem também uma nota de repúdio da própria municipalidade, também da Secretaria da Saúde, porque houve a notícia de que 2 alunos pequenos já haveriam lá na Estrada da Ferreira teriam sido assediados por um motorista e, na verdade, surgiu, não se sabe nem porquê, uma história de que isso poderia estar envolvendo aí os profissionais do posto de saúde, né? Causou um tumulto lá na localidade. A prefeitura pretende tomar alguma medida jurídica com relação a isso, doutor Bruno? Não, Dalcira, eu tomei pé dessa situação agora à tarde, né? A secretária de saúde, Camila, entrou em contato comigo, preocupada porque um servidor da casa que trabalha nessa localidade estaria muito abalado com essa situação, né? Porque haveria em alguns grupos de WhatsApp, algumas divulgações, dando a entender em que esse servidor seria essa pessoa que supostamente teria feito esse tipo de questão, de oferecido dinheiro para algumas crianças, enfim. E nós temos plena convicção de que não foi esse servidor, né? Esse servidor, ele é um servidor novo, ele atende nesse posto, ele chega cedo, porque é uma localidade que tem que sair um pouco mais cedo. E no fim, eu não sei o que ocorreu, qual foi o tipo de engano, e esse servidor estava muito abalado, e eu fiz um contato com a secretária. A secretária me solicitou que elaborasse uma nota até para deixar um pouco mais elucidativa essa questão e dar um pouco de tranquilidade para o próprio servidor, né? Então, mas a gente pretende averiguar isso melhor, né? Não no sentido, a gente tem convicção de que, né, que isso não partiu do servidor, mas a gente sim vai ficar atento para averiguar o que ocorreu e tentar entender isso em conjunto com a polícia, porque até já tem um boletim de ocorrência, né, para que a gente possa esclarecer melhor essa questão. Sim, porque esse profissional acabou registrando um boletim de ocorrência, porque a placa do carro dele, que seria um carro branco, né, também foi divulgada em grupos de WhatsApp, acusando. Imagina, isso pode dar uma questão seríssima de risco à saúde de todo mundo, né? Sim, com a certeza. integridade, inclusive, desse profissional. E isso, o próprio servidor, né, nós atendemos ele hoje à tarde, ele estava com a família dele, estava muito abalado com essa situação, muito constrangido, estava numa situação, assim, bem preocupante, e a gente acolheu ele porque a gente tem tranquilidade de que isso não partiu dele, né, a secretária Camila acompanha essa trajetória do servidor lá, acompanha as atividades lá, e eu acho que foi um engano mesmo, não sei de quem partiu, enfim, a gente vai tentar elucidar isso de uma maneira mais tranquila, mas de antemão a gente quis fornecer essa nota para que deixasse um pouco mais tranquilo também o próprio servidor e acalmasse as pessoas também, que isso não partiu de ninguém vinculado à prefeitura, né? Pois é, porque olha isso, divulgar sem ter certeza, sem saber, apenas porque, eu acho que foi, isso acaba em morte, poderia ter acabado em situação, inclusive afetando uma situação levando a uma situação de violência e até mesmo colocando em risco a integridade física desse servidor. Ah, com certeza, mas é que, Dalcira, aí é uma crítica que eu faço, né? Nós vivemos
na atualidade, um mundo que julga pelas redes sociais de forma instantânea, né? Então, as pessoas acabam fazendo julgamentos de forma instantânea, sem nenhum tipo de prova. Hoje, eu sempre gosto de dizer, eu como advogado, a justiça hoje, ela demora muito, né? Então, a população, algumas pessoas acabam fazendo um julgamento sem ter certeza e massacrando algumas pessoas e causando um prejuízo enorme moral, uma série de questões. A gente tem que ter um pouco mais de cuidado em fazer esse tipo de ilação, né? Porque a gente pode estar causando um prejuízo não só à vida da própria pessoa, mas também a um serviço, vinculando isso ao poder público. É muito complicado isso. A gente tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade. Com certeza. E com relação a também o projeto de lei, doutor Bruno, com relação aos terrenos aí, os terrenos baldios, abandonados, jogados às traças, aos ratos e às baratas, como é que fica? Isso foi uma solicitação do prefeito. Na realidade, nós estamos trabalhando em reuniões estruturais já com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e com a Procuradoria Jurídica. Nós estamos trabalhando isso já há 3 semanas, né? Por quê? Porque o prefeito identificou lá atrás que um dos ranqueados, assim, a questão do buraco, a questão das sangas, isso está lá em cima, né? O cidadão está sempre reclamando do poder público. Mas a questão dos terrenos baldios e desse tipo de sujeira, as pessoas reclamam muito. E o prefeito, muito incomodado com isso, criou um grupo de estudos para a gente tentar estruturar e melhorar a legislação. Nós já vimos nos reunido, aí concomitantemente começou a aumentar a situação da questão da dengue, e imediatamente a gente vinculou uma questão à outra e já aceleramos essa situação, né? E a lei que existe é uma lei ordinária, tá, de 2012, se eu não me engano, é uma lei que partiu da Câmara de Vereadores na época, é uma lei que, a princípio, ela interfere em poderes do Executivo, ela é uma lei inconstitucional, e por isso ela não era muito aplicada, justamente porque na Justiça, em razão das multas, eventualmente as pessoas o contribuinte que estava multado, conseguiria arguir a inconstitucionalidade da lei, e nós, para corrigir essa questão e outras, um exemplo que eu vou te dar, a lei anterior, ela previa a penalidade para a questão dos terrenos. Nós agora, no projeto que estamos propondo, estamos ampliando para terrenos e edificações abandonadas. Porque às vezes não é só o terreno, às vezes tem uma edificação ali, uma casa que está abandonada, que acaba sendo... outras pessoas entram lá dentro fazendo uma série de questões. Então, assim, a lei ela vai ampliar, vai dar mais poderes para o município, vai atualizar a questão da multa, vai criar uma progressividade da aplicação da multa, vai atualizar os valores da roçada, porque se a pessoa for multada e for reincidente, o poder público ele pode adentrar ao imóvel, ele pode efetuar a roçada e ele pode cobrar e incluir esse débito no carnê de IPTU, né? Então, ela é uma lei que visa assegurar direitos de uma maneira mais tranquila para que o poder público possa, de forma administrativa, efetivamente cobrar isso e a gente consiga sensibilizar as pessoas, os proprietários, que isso é uma questão assim de saúde pública e também de autoestima da cidade. As pessoas que têm imóveis precisam, investidores, seja quem for, precisam ter um pouquinho de bom senso e manter isso de forma limpa, né? Até porque nesses casos, né, esses terrenos, eles estão em ruas, até no centro da cidade, né, doutor Bruno? Sim, com certeza. Tem muitos imóveis, assim, de investidores, pessoas que têm renda, né, e acabam por algum tipo de desleixo, assim, não tomando cuidado, não cuidando desse terreno e tal. E a lei, ela vem justamente para isso. Ela não é para punir o A ou o B, ela é para trazer um pouquinho de poder, assim, de mais segurança para o poder público, para que ele possa cobrar, aplicar a penalidade. Claro, nós, enquanto poder público, o interesse não é a penalidade, o interesse é que o cidadão vá lá e mantenha o terreno limpo, ou a edificação limpa, né? Mas a gente também tem que ter poderes para que, se o cidadão, a pessoa não tem esse bom senso, a gente tenha poderes para ir lá e fazer o serviço que tem que fazer e manter a coletividade e o interesse público em dia. E as reclamações se multiplicam todos os dias, né, aqui na rádio, principalmente com relação a estes terrenos, né, e essas casas abandonadas também, que são, sei lá, até um risco à segurança, né, porque vai saber o que durante a noite acontece lá dentro, né. Ah, com certeza. Nós temos imóveis, assim, que eu visitei recentemente, um imóvel, não posso agora dizer o endereço, mas que eu visitei com o prefeito, e que estava um terreno que estava entre outros imóveis e que com certeza era um foco de dengue, um foco de leptospirose, uma série de questões assim que afeta toda aquela rua ali. Muito complicado.
Complicadíssimo. Mas esses proprietários serão notificados, eles serão chamados para providenciar alguma coisa, enfim? Isso. O projeto que nós estamos propondo, vamos encaminhar esses projetos na segunda-feira para a Câmara de Vereadores. Claro que os vereadores podem aprimorar o projeto, podem debater de forma tranquila, né? A ideia é construir em conjunto. Não significa que o que está partindo daqui do governo esteja 100% correto. Daqui a pouco algum vereador pode vir e aprimorar o projeto, mas a gente criou um procedimento administrativo, porque a lei anterior, ela previa uma multa, mas não previa nenhum procedimento administrativo de defesa, e isso é obrigatório ter. Senão eu não consigo cobrar essa multa depois. Então nós criamos, primeiro, tem a notificação. Se a pessoa não cumpre no prazo estabelecido, tem a multa. Se a pessoa não cumpre, aí a reincidência, a multa é aplicada de forma progressiva até X período. Se não ela efetivamente não cumpre, aí o poder público tem o poder de ir lá e fazer a roçada, a limpeza do terreno, e aí ele encaminha a questão da multa para a dívida ativa, escreve em dívida ativa, tá? E aí há um processo de execução fiscal, e a questão do valor da roçada, como é uma taxa específica, ela é incluída no carnê de IPTU. Né? E nesse meio tempo também há a possibilidade no projeto de lei, a gente fez um estudo legal em relação a isso, de haver a publicação de um edital com os endereços dos terrenos e dos imóveis que estão sendo autuados. Tá certo. E também tem um terceiro projeto que vai ser protocolado na segunda-feira, já para discussão na Câmara, que é com relação ao projeto de lei da Defesa Civil. O que muda na Defesa Civil? Bom, Dalcira, é importante essa questão da Defesa Civil, né? O que acontece? O que nós encontramos quando nós entramos no governo, né? Nós encontramos uma estrutura da Defesa Civil que era um superintendente, um cargo de CC, isso é o que está na estrutura da Defesa Civil, um cargo comissionado, e depois mais 3 pessoas que trabalhavam lá, que eram servidores efetivos, que eram designados por portaria do prefeito da gestão anterior, mediante concessão de FG. Quando nós adentramos lá, a única alteração que a reforma administrativa fez foi mudar o cargo de superintendente, que era equiparado a secretário, para ele ser um valor equiparado a coordenador. Saiu de 13 para 6 mil reais. Esse é o valor que o superintendente recebe hoje. O CC que permaneceu lá, ele continua, inclusive não tem ninguém nomeado. Quem está ajudando lá é um CC que está nomeado nas obras, né? E os outros servidores efetivos que estavam designados por portaria não tiveram interesse em permanecer lá. Nós encontramos muita dificuldade em designar pessoas para trabalhar lá do quadro efetivo, tá? O prefeito, qual é o interesse do governo e a exigência do prefeito? O prefeito quer concurso público para agente da Defesa Civil. Só que, obviamente, o prefeito tem um pouco de dificuldade, o governo tem um pouco de dificuldade de fazer esse projeto, esse concurso público esse ano. Ele tem vontade, mas a gente não sabe se vai conseguir. E a gente entende que sim, o coordenador Franchini hoje lá precisa de uma retaguarda um pouco maior, né? Então, a única maneira da gente reestruturar a Defesa Civil, provisoriamente até que haja o concurso público, é a criação de 2 cargos técnicos de assessor técnico lá, para que possam trabalhar em conjunto com o coordenador, ajudar nessa questão de dados e de elaboração dos dados, que é muito importante e é muito burocrático. Então a gente está reparando aí, eu não digo um equívoco, né? Porque a ideia da reforma era sim fazer economia, mas a gente vislumbrou agora que sim, a gente não tem alternativa que se não criar 2 cargos técnicos para colocar lá dentro para ajudar a Defesa Civil para reestruturar até que o governo consiga realizar o concurso público para agente da Defesa Civil. E aí a Defesa Civil, com concurso público, passa a ter uma política, como se diz, de Estado, né? E não mais cargos de confiança de CC, que seria cargos de governo, né, doutor Bruno? Perfeito. Como tem em outros municípios, né? A gente fez uma pesquisa no país inteiro e viu que muitos municípios fizeram concurso, criaram cargos e fizeram concursos públicos específicos para agente da Defesa Civil. Inclusive tem um padrão médio salarial do agente da Defesa Civil. Então a ideia do prefeito é estabelecer uma Defesa Civil que não seja de governo, seja de Estado, como tu estás dizendo, né? Seja uma Defesa Civil estruturada e que sempre permaneça de forma técnica, que os servidores que lá façam o concurso consigam se especializar e tenha cada mudança de governo, ela não tenha essa dificuldade de reestruturar de novo, porque a Defesa Civil é um órgão que deve ser estabelecido e solidificado, assim, independente do governo, né? Tá certo, então. Esses projetos foram protocolados hoje ou vão ser na segunda-feira?
Vão ser na segunda-feira, Dalcira. Hoje nós fizemos uma visita institucional ao Poder Legislativo, né? Estavam presentes quase a totalidade dos vereadores, os que não estavam os assessores. Eu acompanhei o prefeito fez uma explicação prévia justificando a importância dos projetos, a necessidade, e nós iremos na segunda-feira protocolar no sistema para que a Câmara consiga fazer a avaliação de forma tranquila e fazer o aprimoramento necessário. Tá certo, então. Vamos aguardar agora. São projetos importantes que eu acho que não terão dificuldade aí de tramitarem. Eu não sei, foi pedido regime de urgência para esses projetos? Não. Olha, Dalci, nós não decidimos ainda. Eu acredito que há uma possibilidade da gente pedir algum tipo de regime de urgência em relação aos terrenos baldios, porque ele está muito vinculado à questão da dengue, né? E como a gente está vivendo uma pré-epidemia, digamos assim, a gente está um pouco preocupado e a gente queria estruturar isso o quanto antes para poder agir, né? Para poder montar a equipe de fiscais e poder fazer uma varredura assim maior no município. Mas a gente não definiu isso ainda, a gente vai conversar isso com a base, com o líder de governo, o vereador Serginho, para que a gente possa estabelecer melhor esse fluxo. Tá certo. Bruno Miller, procurador-geral do município, obrigada pela participação, pelas suas informações. Bom final de semana. Obrigado também por ter parado aí na estrada para nos atender. Sei que o senhor está viajando. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom final de semana a todos.